Abra sua Bíblia, eu quero ler dois textos. E um se encontra em Zacarias, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. E o outro eu mesmo vou ler, porque ele é muito conhecido, que é Gênesis 1, 28. Mas vamos lá, Zacarias, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Gênesis 1, versículo 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esses dois textos, para mim, é uma combinação. Primeiro, há uma ordem de Deus, não é uma sugestão. Há uma diferença entre sugestão e ordem. Sugestão você faz se quiser, ordem é para cumprir. Quando você olha em Gênesis 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Depois de ter criado tudo, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. No versículo 28, depois de criar o homem, ele disse: frutificai, multiplicai, em outras palavras, crescei e multiplicai. Você pode repetir isso comigo? Crescei e multiplicai. Mais forte? Crescei e multiplicai. Entenda, isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Há uma diferença. Deus falou assim: depois que criou o homem, há uma sentença. Irmão, entenda uma coisa: você tem um DNA de crescimento. Você não faz força para crescer. Quando você nasceu, você pode sentir dores do crescimento. É outra coisa. Mas você não teve que fazer força para crescer. Por quê? O crescer é natural. O não crescer é que não é natural. Escute uma coisa, Deus deu uma ordem a nós. Algumas pessoas, por não entender isso, quando você conta o seu sonho, ele diz que você está se achando. Algumas pessoas, quando você conta o que você deseja, ele diz que você não se enxerga. Já aconteceu contigo? Você não se enxerga, não? Próxima vez, se alguém te perguntar se você não se enxerga, diga para ele: ainda bem que não. Porque o problema é que se a gente se enxergar, a gente vai acreditar no que a gente pode fazer e não no que Deus pode fazer. Há uma diferença entre o que você pode e o que Deus pode. O que Deus quer não é que você faça o que você pode, isso você já é normal. O que você precisa fazer é começar a clamar pelo que Deus pode. E quando eu olho para esse texto e vejo o texto de Zacarias, a Bíblia diz, na tradução da linguagem de hoje, no versículo 10, e os que não deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção. O versículo 9 diz: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar. A primeira coisa que eu quero liberar: o que você vai começar, você vai terminar. Você não vai deixar para outro terminar. Em o nome de Jesus, aquilo que você começou, Deus vai te dar força para terminar. Entenda uma coisa: Deus não quer que você apenas comece coisas, Deus quer que você termine as coisas que começou. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o que a gente começa, é o que a gente termina. Tem muita gente que é bom para começar, começa inglês e para. Começa dieta e para. Começa um curso e para. Começa a faculdade e para. Deus está liberando uma palavra aqui com Zorobabel. Você foi capaz de lançar o alicerce e é você que vai inaugurar essa obra. Você entende isso? Diga amém. Aí sabe qual que é a palavra linda
que tem aqui nesse texto e diz assim: e os que não deram valor a um pequeno começo, a um tão humilde começo, vão ficar alegres quando virem a obra terminada. Sabe o que significa isso? Tem gente que não entende o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Eles parecem até estar torcendo e puxando para trás, mas vai chegar uma estação que eles vão se alegrar pelo que Deus vai estar fazendo na sua vida. A nossa missão é não parar, não desistir. Então eu creio no crescimento. É verdade que há muitas coisas, eu coloquei isso no novo livro, há muitas coisas que a gente precisa ajustar na nossa vida. Presta atenção, a Bíblia diz em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia, ou seja, havia caos, e aí a Bíblia começa dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz, haja firmamento, e houve firmamento, e tal, tal. E depois que tudo está em ordem, depois que tudo está em quê? Em ordem, aí ele vai dizer: crescei, frutificai e multiplicai, porque aprende uma coisa, Deus não multiplica o caos. Se você quer multiplicação sobre a sua vida, coloque ordem na sua vida, senão ela não chega. Pastor, mas por que isso? Entenda uma coisa, se lá antes do 28, se antes de colocar ordem na terra, Deus dissesse, crescer e multiplicar, o que ia multiplicar? O caos. É Deus que multiplica, mas é você que bota ordem. É você que organiza. Tem muita coisa na nossa vida que não está avançando porque está em desordem. Então eu quero te dar alguns conselhos hoje, bem rapidinho. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 7. Lucas capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo 24, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo. Escute, o primeiro conselho que eu quero te dar, está aqui. Veja bem, às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, não é possível isso acontecer. Zacarias e Isabel tinham 2 problemas sérios, 2 impossibilidades. Primeiro, ela era estéril. Segundo, os 2 eram avançados em idade. Se já era impossível pela esterilidade, já era 2 vezes impossível por causa da idade que eles tinham. Mas escute o que eu vou te dizer, meu irmão. Escute o que eu vou te falar. Embora ela fosse estéril e eles fossem velhos, a Bíblia diz que chega numa hora quando Zacarias vai cumprir o seu turno de sacerdócio, a Bíblia fala que um anjo está do lado do altar, e a Bíblia fala que o anjo diz, as suas orações foram ouvidas. A sua mulher vai ter um filho. Escute, ela era estéril, eles eram avançada idade, mas havia alguém que continuava orando pelo que era impossível. Irmãos, 2 impossibilidades, e Zacarias vai receber a resposta quando essa segunda impossibilidade aparece. Deus podia ter curado o ventre dela enquanto eles eram novos. Irmão, Deus não tem pressa, Deus tem propósito. Deus não está preocupado com a sua pressa para fazer o seu milagre. Ei, eu te pergunto uma coisa, quando estava lá na hora de multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, eu te pergunto, é rápido ou é demorado pegar 5.000 pessoas sem um WhatsApp, sem Instagram, sem microfone e fazer assentar de 50 em 50 para depois Jesus fazer o milagre? Demora ou é rápido? Mas Jesus não tem pressa. Fala com o seu irmão, Jesus não tem pressa. Pastor, mas eu estou quase morrendo. Irmão, Jesus não tem pressa, Ele sabe que você não vai morrer. Ah, pastor, mas a minha empresa está quase quebrando. Jesus não tem pressa, Ele sabe que se quebrar, Ele conserta de novo. Ei, meu irmão, você sabe o que eu vejo aqui? Um homem que Deus podia fazer um milagre antes, quando era mais novo, deixou para fazer depois que apareceu a segunda impossibilidade, mas sabe o que eu vejo? Um homem que continua orando mesmo que pareça impossível. Você sabe qual que é a diferença? É que quando a gente acredita em Deus, a gente não desiste por causa do tempo, não desiste porque mais uma coisa impossível apareceu. Aí eu vou aprender, então o primeiro conselho que eu quero te dar, não ore segundo o que você pode, mas segundo o que Deus pode. Você sabe qual que é o nosso problema? Quando a gente vai orar, a gente ora a Deus segundo as nossas possibilidades. Por exemplo, simples.
Alguém vai orar pedindo a Deus um carro, mas ele não tem coragem de pedir o carro que ele quer, ele tem coragem de pedir o carro que ele acha que pode ter. Você está entendendo a diferença? Alguém vai olhar para a casa e ao invés de orar pela casa que quer, ele ora pela casa que pode ter. Se você pode ter, não precisa incomodar Deus, você compra. Se você vai pedir a Deus o que você pode, sai dessa fila e deixa quem precisa de verdade entrar nela. Se você vai pedir segundo o que você pode, pastor, o senhor está falando para a gente ir contra a nossa realidade? Não, eu estou falando para trazer a realidade de Deus para a sua realidade. Uma coisa é o que você pode, outra coisa é o que Deus pode. E sabe qual é a diferença? Você vai gastar a mesma energia para pedir o que você acha que pode, do que para pedir o que Deus pode. A diferença é que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai que está no céu, se não vos dará boas coisas aos que pedirem? Irmão, quando você for orar, não olha para o seu bolso, olha para Deus. Quando você for orar, não olhe para a sua capacidade, olha para os milagres de Deus. E aí, quando eu olho para isso aqui, eu vejo a primeira coisa que a gente precisa nos perguntar é, primeiro, se eu estou continuando a orar. E segundo, eu estou orando o que Ele pode ou o que eu posso. Você quer ir mais longe? Ora pelo que Ele pode. Você quer conquistar coisas sobrenaturais? Ore pelo que Ele pode. Se prepare no que você pode. Porque se você olhar quando há a parábola dos talentos, a Bíblia diz que o Senhor chamou a cada um e lhe deu segundo a sua capacidade. Escuta, é Deus quem dá, mas é você que se capacita. Cada vez que você aumenta a sua capacidade de receber, Deus libera através da capacidade dele de dar. Então a gente tem que entender que a gente deve orar, não segundo o que a gente pode. Agora, sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente esquece do que Paulo disse em Romanos 8, versículos 31 e 32. Sabe o que diz? Eu vou ler. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, como se Paulo estivesse dizendo, não estou conseguindo entender vocês, povo de Roma, não estou entendendo. Se Jesus, que era o mais precioso, Deus já liberou, o resto é o resto, Ele libera. Ele diz assim, como não darei com Jesus? O que era mais precioso para Deus? Jesus, a tua casa é detalhe, o teu carro é detalhe, a tua promoção é detalhe, o seu dinheiro é detalhe. Ei, meu irmão, o que era mais precioso está contigo, o resto é o resto. E a Bíblia diz, Romanos, todas as coisas Ele dá junto com o que é mais precioso, Jesus. Eu pergunto uma coisa aqui, quantos já foram no monte? Eu não sei se São Paulo tem monte para orar. Tem? Petrópolis é no monte, a gente arruma o mais alto. Mas quantos já foram no monte para orar a Deus, pedindo a Deus uma cura? Levante a mão. Quantos já foram no monte pedindo a Deus emprego? Levante a mão. Quantos já foram no monte para pedir a Deus para resolver um problema muito sério? Levante a mão. Quantos já foram no monte para pedir a Deus dinheiro? Levante a mão. Para Ele não tem nada de diferente. Nós somos religiosos, Deus é só Deus. Qual a religião de Deus, pastor? Não tem, Ele é Deus. Irmão, escute, eu vou te contar uma experiência que eu tive. Em maio, eu faço aniversário dia 6 de maio, grava aí, por favor. Eu faço aniversário dia 6 de maio, e há uns 2 anos atrás, eu precisava de 80 mil reais, fora tudo que eu precisava. Sabe aquela época que você precisa de mais do que já precisa? Eu entrei nessa fase. Naquele mês de maio, no dia 6, eu precisava para o final do mês. No dia 6, eu já sabia que não ia ter. Sabe o que eu fiz, irmão? Se Deus deu Jesus, como não nos dará com Ele todas as demais coisas? Eu fui para o monte, botei como faço no meu devocional, meu celular no modo avião e no cronômetro invertido de 1 hora, e fui orar, e cheguei e comecei a falar o que me afligia. Senhor, eu preciso de 80 mil, acho que dessa vez eu fui irresponsável, Senhor, mas não fui, e é isso que eu estava orando. Eu falei assim, não fui, o Senhor sempre me livra, o Senhor sempre dá um jeito. E eu falei assim, Senhor, lembra do Salmo número 20, que o Senhor te ouça de Sião, que Ele te traga o teu refúgio, que Ele atenda as suas petições e lembre de todas as suas ofertas.
ofertas. E eu falei, Senhor, tu sabes que eu tenho oferta no altar, a tua igreja tem oferta em outros ministérios. Eu falei, Senhor, acha essas sementes e manda ela dar fruto. E orei por 1 hora pedindo a Deus uma coisa só, não era unção do Espírito Santo, porque aquela hora eu estava precisando de dinheiro. E aí, terminou a oração, desci o monte, tão preocupado quanto eu subi. Não senti arrepio, nada acendeu, nada. Desci atribulado, mas quando foi de noite, a pastora Raquel, minha esposa, tinha marcado um jantar, o casal chega, uma sexta-feira, o irmão fala comigo assim, pastor, ontem eu estava no culto, eu falei, o pastor falou sobre dar um propósito para a oferta, eu falei de um negócio para Deus que eu tinha que liberar, e Deus liberou esse e o outro que eu também nem pedi, e eu quero saber do senhor, o que o senhor está precisando? Eu falei, eu preciso de 80 mil, ele falou, 40 eu estou trazendo domingo. Depois um outro trouxe 20, e depois está tudo pago. Irmão, você, não é que você merece, você é filho. Não é que você fez para merecer. Escuta, eu não sei como é que são as mães de São Paulo aqui, mas as mães lá de Petrópolis é mais ou menos assim. Promete que, se você passar de ano, vai ser assim, assim, assim. Aí o moleque fica reprovado. Você vai lá e dá um sabão para ele. Depois você está passeando no shopping, aí vê aquele telefone que ele pediu, fica com peninha. Aí vai lá e compra, vai entregar para o menino e fala assim, puxa, você não merece, você ficou reprovado, mas a mamãe te ama. Aí você dá, aí a Bíblia diz assim, se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o vosso pai? Você está achando que você é melhor mãe do que Deus? Você está achando que você é melhor pai do que Deus? Ei, meu amigo, você perde muito para Deus na capacidade de dar. Então tira esse negócio da tua cabeça, comece a orar segundo o que Deus pode na sua vida, e não segundo o que você pode fazer. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor aí. Segundo conselho, Lucas 1, versículo 24, diz assim, Lucas 1, versículo 24, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses, se ocultou. Repita comigo, 5 meses escondida. Agora pergunta, por que ela se escondeu? Porque Deus respondeu a oração, e ela ficou grávida sendo velha. Segundo conselho, não tenha vergonha de ser abençoado. O cara passa a vida toda orando para ter um filho. Quando Deus responde e a criança vem, o que Isabel faz? Se esconde. Tem gente que está orando por tanto tempo por um carro, mas não usa. Por quê? O que vão dizer de mim? Fica orando por tanto tempo por uma casa, mas não usa. Por quê? O que vão dizer de mim? Irmão, aprende uma coisa. Quem gosta de você nunca precisa de explicação e os inimigos nunca vão acreditar em você. Então não perca tempo se explicando para ninguém. Ei, a gente tem que se explicar por que Deus nos abençoou. Que negócio é esse? Não estou falando para ostentar. Pastor, essa é a palavra que eu precisava para botar no Instagram. Eu estava esperando essa palavra para postar. Olha o que Deus me deu. Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso, não. Não é para tirar onda, não. Eu estou falando que Isabel, que Zacarias, ora. Quando vem a bênção, se esconde. Teve um dia que eu estava orando para Deus me dar um determinado carro lá. Eu vou falar, uma BMW. Irmão, presta atenção. O cara fala, pastor, o que é isso? Irmão, eu prefiro falar em línguas numa BMW do que num Fusca. Você tem algum problema com isso? Me dê a sua. Ei, a gente é tão coisa, sabe? Irmão, a gente é esquisito. Aí quando eu ganhei 0 quilômetro, um irmão foi lá e me deu. 0, mandou escolher. Eu profetizo que esse tempo vai chegar na sua vida. Eu fiquei uma noite, pergunta meu filho, pergunta minha esposa. Ele acabou me falando antes do dia seguinte que ele ia me levar para escolher entre Mercedes e BMW. 0. Eu perdi uma noite de sono.
Eu fiquei na internet olhando o que uma tinha, o que a outra tinha, Eu e meu filho, na internet olhando. Perdi a noite de sono. Sabe o que eu vi naquela noite? Que Deus tem noites para nós perdidas de sono, não por causa do mal que chegou, mas porque a bênção chegou sobre a tua vida. Eu quero declarar essa noite que a bênção de Deus vai ser o motivo de você não dormir, e não mais os problemas da sua vida. Se você crê nisso, se expressa aí, faz barulho aí. Mas você precisa não ficar com vergonha do que Deus te deu. Você tem que parar. Sabe o que eu fiz com esse carro? Estava sem placa, eu peguei numa sexta-feira, no domingo, o Fernandinho conhece lá, o Jairinho conhece, o pastor Tiago Bonito também. Na entrada, eu botei aquela BM sem placa na entrada da igreja. Até cego via. E na hora da oferta, você acha que eu tive medo de ensinar sobre oferta? Eu peguei 3 envelopes e falei assim, primeira coisa que você entenda. Eu falei assim, igreja, deixa eu explicar, viu aquele negócio que está lá fora? Ganhei. Falei assim, então vai aprendendo a primeira coisa. O outro carro que eu tinha, que o cara só falou assim, entrega teu carro que eu pago o resto. É vida difícil. Aí eu falei assim, ok, entreguei o carro. Falei assim com a igreja, aquele outro carro já estava dizimado. Mas a maior parte daquele carro lá é ilegal no reino do Espírito. E a diferença do reino do Espírito para a matéria é que aqui existe impunidade, lá não. Eu falei assim, então antes que o diabo tenha direito, o devorador, de pegar 70% daquele carro, está aqui o dízimo da parte que eu não paguei daquele carro, que eu ganhei. Falei assim, está aqui outro envelope, esse outro envelope aqui, a Bíblia diz, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado. Irmão, eu te pergunto, quando você recebe algo diferente, você dá oferta de gratidão? Quando Deus te dá algo que é incomum, não, pastor, já vou dar o dízimo. Ele não está falando de dízimo, ele está falando, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem. Todo mundo ganha um carro todo dia? É assim? Então, se não é assim, eu fui lá e entreguei uma oferta de gratidão de um valor que representa aquilo lá. E falei assim, irmãos, e aquilo foi fruto de um carro de oferta que eu dei. Eu falei aqui, como eu quero semear, tem outra oferta aqui. E 2 pessoas saíram da igreja naquele dia. Porque não era dos nossos. Porque aprende uma coisa, eu não vim pregar sobre isso, mas aprende uma coisa que eu quero te falar. A Bíblia fala que quando Judas viu que Jesus foi honrado com um perfume de 300 dias de trabalho, seria algo em torno de R$9.000 hoje, 300 dias de trabalho, coração de Judas doeu. Irmão, você que está sentado aqui ou assistindo pela internet, se o teu coração doer porque o teu líder foi honrado, vigia que o espírito de Judas está tentando entrar em você. Que a Bíblia diz que daquele dia ele decidiu entregar. Irmão, você tem que celebrar quando o seu líder cresce. Você tem que celebrar quando o seu líder avança. Você entende isso? Diga amém. Então, segunda coisa, não tenha vergonha de ser abençoado. Senão você não está pronto para receber de Deus. Terceira coisa, terceiro conselho. Gênesis 37, versículo 9. Diz assim, e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. O sol, a lua e 11 estrelas. Presta atenção, todos os planetas e estrelas do nosso sistema rodam em torno do sol, sim ou não? Só que o sonho dele não era ser governador. O sol, a lua e 11 estrelas ia girar em torno dele. Ele vai virar o centro do universo. Agora aqui eu preciso entender um terceiro conselho que eu quero dar. Você sabe o que é interessante? Quando você olha para Daniel, Daniel cresce e se torna um dos 3 presidentes da Babilônia, e ele pede por Sadraque, Mesaque e Abednego para ser chefe de província. Para quê? Porque esses 3 abençoaram e ajudaram ele em oração para poder ter a resposta. Isso fez Daniel prosperar. Amém? Agora escute o que eu entendo desse texto aqui. Deus não tinha um sonho só para José, Deus tinha um sonho para a família toda. Como assim, pastor? Estrela fala de algo que brilha, fala de governo. Sol e lua. E escuta o que eu vou dizer. A Bíblia fala que o sonho era, o José é o centro de tudo, sim,
mas tem gente em volta dele. Na minha visão, sabe o que tinha que ter acontecido? Assim como aconteceu com Daniel, que botou os 3 amigos para crescerem e se tornar chefe de província. Era para, depois que José chegasse no topo do Egito, dividir em 11 províncias aquele Egito e eles se tornarem estrela. O governo central é José, mas os irmãos, olha, preste atenção numa coisa, você sabe o que está atrapalhando a gente? O terceiro conselho que eu quero te dar, saiba qual é o seu lugar. Você sabe por quê que os irmãos de José atrapalharam ele, ou tentaram atrapalhar? Porque não entenderam qual era o lugar deles. Você sabe o que é um demônio? Um demônio é um anjo que saiu do lugar dele. Colocarei o meu trono acima do trono de Deus, é querer o lugar que não é dele. Irmão, preste atenção, vamos trazer para a nossa realidade. Tem gente aqui que nunca vai ser empresário, mas vai ser o melhor José que um empresário pode contratar. Você está entendendo isso? José nunca seria faraó, mas seria o melhor administrador que um faraó poderia pagar. Você está entendendo isso? Você sabe qual que é o nosso grande risco? Dar certo no lugar errado. Não é lugar de pecado, não. Vou te dar um exemplo. Quando fala em Ivo Pitangui, você lembra de quê? Cirurgia o quê? Plástica. O melhor. Sim ou não? Quando você fala de Niemeyer, você lembra do melhor o quê? Arquiteto. Mas você concorda comigo que para ser o melhor, o cara tem que ser dedicado? E o problema de gente dedicada é que dá certo em qualquer lugar. Aí sabe qual que é o problema? Se Niemeyer resolvesse fazer medicina, provavelmente ia dar certo, ia ser um bom médico, mas nunca o melhor cirurgião. E se Pitangui resolvesse fazer arquitetura, talvez seria um ótimo arquiteto, mas nunca o melhor. Porque o nosso grande desafio é descobrir para que Deus nos colocou aqui. Porque na hora que a gente entender qual é o nosso lugar, primeiro, não vamos estar no lugar de ninguém. Segundo, ninguém consegue tirar você do lugar que Deus te colocou. Então entenda uma coisa, irmão, tem hora que para você crescer, alguém vai ter que crescer. Tem hora que para você chegar onde Deus te prometeu, você vai ter que ajudar alguém a chegar muito mais alto. A questão é o seguinte, tem lugares que nós só vamos acessar quando outros acessarem. Antes de nós, Daniel chega para puxar. José deveria ter colocado os irmãos, mas como eles não entenderam o lugar deles, tentou matar José. Sabe qual é a parte boa de Deus? A parte boa dessa história em Deus é que não importa o que vão fazer contra você, você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar. Você entende isso? Diga amém. Eu vou te falar aqui, ó, meu celular aqui já tocou dizendo que acabou. Eclesiastes 10:19. Eu vou falar isso aqui, eu ia falar 6 conselhos, vou falar 4. Eclesiastes 10, versículo 19. Eu quero que você leia esse. Esse você abre aí teu aplicativo para você não falar que é heresia. Abre seu aplicativo aí, abre a sua Bíblia, mas já abre o seu aplicativo repreendendo Instagram, Facebook, WhatsApp, amarra tudo. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos, mesmo que a tradução seja diferente. Vamos junto? Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. E por tudo? Você sabia que isso está na Bíblia? Vocês estão com a cara esquisita, hein? Vocês sabiam que isso está na Bíblia? E por tudo, algumas traduções vão dizer, e não se pode ter nenhuma coisa nem outra sem o dinheiro. É outra tradução que tem. Aí a outra tradução vai dizer, e tudo isso se paga com dinheiro. Está na Bíblia. Você leu aí. Agora escuta o que eu quero te dizer. Ensinaram para a gente que o problema do mundo é o dinheiro. Não, irmão, o problema do mundo é o dinheiro. A Bíblia já fala, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Grave uma coisa sobre dinheiro. Dinheiro não tem essência. Dinheiro assume a essência do dono. Eu te pergunto uma coisa, a faca é bênção ou maldição? Na mão do assaltante, faca é bênção ou maldição? Na mão de alguém que está andando, vê alguém amarrado por um assaltante, vai lá, liberta o cara, é bênção ou maldição? A faca tem essência? Ela assume a essência de quem tem. Dinheiro é a mesma coisa, dinheiro não tem essência. Se o cara é bom, o dinheiro é bom. Se o cara é ruim, o dinheiro é ruim. Aí disseram para a gente assim, pastor, mas só tem que entender que dinheiro não traz felicidade. Quem já ouviu isso aqui? Eu pergunto, pobreza traz?
Aí falaram para mim assim, pastor, só tem que entender que riqueza não traz saúde. Eu pergunto, alguém fica mais saudável porque é pobre? Alguém fala assim, mas rico pisa nos outros. Quantos já ouviram isso? Você não conhece um pobre que pisa nos outros. Aí o cara fala assim, escuta, o cara fala assim, pastor, mas depois que o irmão fulano de tal passou a ter dinheiro, ele se desviou. Aí eu te pergunto, você não conhece um pobre desviado? Só rico que desvia, pobre não. Tudo mentira do diabo. Para você acreditar que se você ficar com mais, você vai sair da presença de Deus. Mas a Bíblia diz, no livro de Jó, homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal e acordava de madrugada para oferecer oferta todo dia. Sabe por quê? Dinheiro não muda o que você é. Dinheiro vai colocar para fora a bênção de Deus que já está aí dentro. Sabe qual é o quarto conselho para a gente encerrar? O dinheiro não vai mudar quem você é. E sabe qual que é o nosso problema? O cara fala assim, eu tenho medo de virar político e me corromper. É porque você já é corrupto. Dá um sorriso para o lado que doeu. Eu vou ter medo de roubar se eu não sou ladrão? Então, se eu entrar na política, eu não vou ter medo de roubar, eu não sou ladrão. Ah, pastor, mas a ocasião faz o ladrão. Para quem já tem a índole. Quantos aqui já tiveram com dinheiro na mão assim e não roubou nada? Era a ocasião, sim ou não? Mas por que você não roubou? Você não é ladrão. Irmão, tira esse negócio da tua cabeça que você não pode ser aquilo, porque ali tem muito ladrão. Você não pode ser ali, porque ali tem muito corrupto. Porque Daniel prosperou na Babilônia. Se Daniel consegue ser íntegro na Babilônia, você consegue ser íntegro em São Paulo, você consegue ser íntegro no seu trabalho, você consegue chegar lá e fazer igual José. Muda tudo, abençoa o Egito, porque um servo de Deus entrou lá. Então não tenha medo do futuro que Deus tem para você. Você sabe por quê? Olha, escute, se o diabo tivesse certeza que se você ficasse milionário, você saía da presença de Deus, ele te dava dinheiro. Mas por que ele não te dá dinheiro? Ele sabe o que vai acontecer com essa obra aqui se você ficar milionário. Ele sabe que você vai virar para o pastor e falou, pastor, pergunta quanto que é o prédio todo. Ei, meu irmão, eu creio numa prosperidade de Deus que não precisa nem de campanha. O pastor falou assim, nós vamos orar para comprar isso aqui que é 20 milhões. Aí vai chegar 2 e falar, pastor, a gente já decidiu aqui, vai dividir entre nós 2. Eu creio num nível de unção desse jeito, você entende isso? Agora preste atenção, para chegar nesse nível tem que ser fiel no pouco. Irmão, a gente tem que aprender isso, a Bíblia ensina o caminho todo. E eu vou terminar aqui mostrando o último conselho que eu queria dar. E eu quero que você chegue à sua conclusão. Amém? Presta atenção. Repita comigo. Semeie o máximo que você puder. Irmão, se você quer crescer, semeie o máximo que você puder. Esse negócio de oferta não foi o diabo que inventou. Ele copiou. Por isso ele pede. Você está entendendo isso? Você está me entendendo, não está? Por isso ele pede. Agora escute, vê se isso aqui é coincidência. Abra sua Bíblia em Jó 42. A Bíblia, 42 não, Jó capítulo 1. A Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que ele acordava cedo para oferecer sacrifício. Irmão, um cara riquíssimo que acordava de madrugada para oferecer oferta. Você já ligou para o seu pastor de madrugada, pastor, estou querendo entregar uma oferta agora? Jó fazia isso. Não, que esperar a hora do culto, eu quero entregar agora, de madrugada. Isso porque ele era rico. E dizem que rico se afasta de Deus. Aí presta atenção. Agora eu te pergunto, chegue à sua própria conclusão para você entender. Qual foi a primeira coisa? O diabo recebe autorização de Deus para tocar nas coisas de Jó. Lembra disso? Primeira coisa que o diabo tira. Olha aí. Versículo 13 do capítulo 1. E sucedeu um dia em que os seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Primeira coisa que o diabo tira de Jó. O quê? Boi. Por quê? Boi era oferta na madrugada.
Irmão, isso aqui não pode ser coincidência. Primeira coisa, antes de tocar em filho, tocar em tudo, ele vai lá e tira o boi. Segunda coisa que ele tira, está lá no versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse, parece que tem hora que o problema pega a senha e fica na fila, não é isso? Sai um, entra o outro, sai um, entra o outro. Ó, e tomando este falando, veio o outro e disse, fogo do céu caiu e queimou as ovelhas. Queimou o quê? Segunda coisa que o diabo tirou ovelha. Por quê? Servia para sacrifício. Primeira coisa que o diabo tira de Jó quando quer destruir Jó, tira a oferta da mão dele que apresentava toda a madrugada. É o que eu estou te falando, chega à sua conclusão, é Bíblia. Agora, quando Deus quer fazer o dobro do que ele tinha, lembra disso? Capítulo 42, dá uma olhada aí, eu estou correndo para não avançar demais. Ó, capítulo 42, versículo 7, olha aí. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com meu servo Jó. Tomai, pois, 7 o quê? Bezerros. Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou? Boi. Qual foi a primeira que Deus devolveu? Bezerros. Você acha que isso é coincidência? Olha só, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros. Primeira coisa, segunda coisa que o diabo tira, ovelha. Segunda que Deus devolve, carneiro. Aí a Bíblia diz que ele orou pelos amigos e Deus deu o dobro a ele. Ei, meu amigo, presta atenção. Ele estava acostumado a orar nesse negócio aqui de entregar oferta. A gente pensa que botou a mão na cabeça do amigo, Senhor, perdoa eles. Não, ele pegou os animais, apresentou. Ele estava acostumado a entregar a oferta. E ele entrega e começa a orar para Deus receber a oferta. E a Bíblia diz que a sorte dele é que é mudada. Irmão, tem hora que a sua oferta pode mudar a tua sorte. Às vezes você está a uma oferta de distância daquilo que Deus quer fazer em dobro na sua vida. Você entende isso? Diga amém. Segunda coisa que você vê aqui, ó. Gênesis 5, versículo 28. Só vou te mostrar 3. Chega à sua conclusão. Semeie o máximo que você puder. Gênesis 5, versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca das obras e do trabalho das mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Presta atenção, Noé nasceu, Lameque fala assim, esse é meu filho, esse é Noé, é aquele que vai mudar a história dessa terra. Que anjo que apareceu para ele? Porque para Zacarias apareceu, para Maria apareceu. Sabe o que você tem que entender? A primeira coisa que você tem que entender, você é o maior profeta da sua vida, meu irmão. A sua boca é a maior palavra que vai sair depois da Bíblia. Presta atenção, o cara, ninguém falou nada, ele diz, esse menino é o que vai mudar a história. 500 anos depois, Noé está mudando a história. Você está entendendo isso? Para de falar que esse salário é uma miséria, porque é isso que ele vai se tornar, porque você tem uma boca profética. Para de falar que esse marido é uma peste, porque é isso que ele vai se tornar. Para de falar que esse emprego não presta. Pelo contrário, começa a dizer, essa aqui é a alavanca que vai me jogar para o meu futuro. Esse aqui é o degrau que eu vou subir até chegar lá em cima. Muda o que você está falando e o que está acontecendo vai mudar na sua vida. Aí olhe só, Gênesis 8, versículo 15. A Bíblia fala lá no final que Deus sente o cheiro da oferta e diz, enquanto a terra durar, e ele libera a bênção que estava profetizada há mais de 500 anos atrás. Mas escute aqui, versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu um holocausto ao Senhor. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer. Algumas Bíblias vão dizer alguns animais limpos. Outros vão dizer como a minha, todo animal limpo e toda ave limpa. Você acredita na Bíblia, sim ou não? Para você, está escrito ali, é verdade, sim ou não? O dia que eu estava no meu devocional, lendo isso aqui, eu falei, Senhor, se foi todos, não era para ter procriado. Se foi alguns, então era para ter descasado e alguns animais foram extintos. E eu falei, tem alguma resposta aqui. Ia lá no capítulo 1 e voltava, ia no 1 e voltava, aí eu achei o 7. Abre a sua Bíblia no 7 aí. Gênesis 7, versículo 1, e eu queria que você prestasse atenção. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para si 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Você já leu isso na Bíblia? A escola dominical me ensinou que entrou um casalzinho de cada. Os desenhos bíblicos me ensinaram que entrou um casalzinho de cada. Mas olha o que a Bíblia diz. De todo animal limpo tomarás o quê? 7 e 7.
o macho e sua fêmea, 7 pares, não tem nada de um casalzinho entrando na arca. Pastor, por que 7 pares de limpo e por que só um de sujo? Sujo não, de impuro. Porque havia uma regra, para oferecer ao Senhor oferta tinha que ser de animais limpo. O que servia para Deus ele botou 7 pares, o que não servia ele botou 1. Nunca pediu uma oferta para Noé, mas quando Noé entregou sem pedir, o milagre que estava profetizado há 500 anos desceu e atingiu ele e a terra. Escuta o que eu vou te dizer. Você sabe quando é que a gente vai dizer que vai aprender? Pastor, eu aprendi a ofertar. É o dia que fora do culto você desceu da arca e falar, agora é hora de ofertar. Ei, preste atenção numa coisa, meu irmão. Deus não pediu oferta, mas quando ele só mandou descer da arca. Mas quando ele desceu, ele não se preocupou se tinha uma população para começar de novo. Ele pegou de cada animal e colocou no altar. Sabe qual que é o nosso problema? Quer ter o que não é capaz de entregar. Você não pode ter o que você não é capaz de devolver. Sabe por que Abraão pôde ter Isaac? Porque se Deus pedisse, ele estava pronto para entregar. Sabe qual que é o nosso problema? Pede a Deus, me dá um carro, mas não sou capaz de entregar nem uma bicicleta para ele. Irmão, preste atenção, você não está pronto para ter o que vai te aprisionar. Você não está pronto para ter o que você não é capaz de entregar para Deus. E a Bíblia fala que esse homem pegou e entregou ao Senhor. E eu vou te dar o último texto. 1 Samuel 16, versículo 1. Você quer crescer, irmão? Quer que as coisas deem certo? Cumpra esses princípios. 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel. Porque você já viu? Tem gente que está mais santo que o Espírito Santo. Irmão, aprende uma coisa, sai de perto quando Deus está tratando com alguém. Deus começou a tratar com Jonas, tentar ajudar Jonas, quebrou o barco de quem ajudou. Porque tem hora que Deus vai ter que secar a finança de gente para ele não atrapalhar Deus tratar os outros. Você está entendendo isso? Você tem que ter discernimento onde você bota o seu dinheiro. Você tem que ter discernimento até quem você ajuda. Porque se você ajudar quem Deus desamparou, você está no sal, irmão. Você está entendendo isso? E aí, Samuel está com pena, dizendo, Senhor, mas Saul, ele está falando, por que você está com pena de quem eu já rejeitei? Vocês estão com aquela cara de novo, hein? Aí olha só, porém disse Samuel, como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Irmão, isso aqui para mim é revelador. Quem tem medo de morrer, aqui levanta a mão, comigo. Ei, quando o avião sacode, você é corajoso assim? Quando começa a turbulência assim em cima do mar, que não sobrou nada, não tem uma pista, você é corajoso assim? Então, quem tem medo de morrer, levanta a mão. Sabe por que eu te digo isso? Eu tenho medo de profeta superpoderoso. Olha o que Samuel está falando. Deus fala assim, vai lá e unge Davi. Samuel, o grande Samuel fala, eu tenho medo de Saul me matar. Aí tem gente que fala, não, se você tivesse certeza da tua salvação, você não tinha medo de morrer. Não, bota um revólver na cabeça dele para ver. É não ter medo até o avião começar a descer, irmão. Aí ele fala assim, se Saul souber, vai me matar. Toma uma bezerra, aí o Senhor fala, toma uma bezerra de vacas em tuas mãos, e diz, eu vim para sacrificar ao Senhor, convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, alguém me ajuda no teclado aqui? Tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Deixa eu resumir isso aqui, presta atenção, a Bíblia fala que Deus dá uma ordem, vai lá, levanta um rei daquele lugar. Samuel, como humano que era, como a gente, falou, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de Saul me matar. Deus falou, sabe uma coisa que vai proteger a sua vida? Oferta. Vai lá e vai sacrificar. Chega lá e convida o pessoal para o sacrifício. Mas não fala que vai sair um rei, não. Porque sabe qual que é o problema? A gente só quer participar da oferta quando tem uma promessa. Mas a promessa já está dada ali há muito tempo.
Aí sabe o que acontece? Samuel chega na porta da cidade, vem aquele monte de ancião, fala: é de paz a tua vinda? Ele fala: é de paz, eu só vim chamar vocês para a oferta. Só tem uma família que aceitou, quem foi? Família de Jessé. Agora, se ele chega na porta da cidade e fala assim: eu vim aqui porque Deus mandou eu levantar uma oferta, porque nessa oferta vai aparecer um rei. Você acha que alguma família ia ficar de fora? Mas sabe qual que é o problema? Tem hora que a gente precisa saber o que Deus vai dar para ofertar. E nesse caso aqui, só vai descobrir quem participou da oferta. E a Bíblia fala que só um grupo, a turma de Jessé. Por que eu te digo que só eles? Porque mais ninguém entrou. Aí ele santifica Jessé. Agora eu te pergunto, o que é que Jessé estava perdendo se não tivesse participando da oferta? Para e pense. Eu pergunto a você e a mim, quantas coisas nós já perdemos no momento de oferta? Quantas coisas nós deixamos de conquistar no momento de oferta? Eu posso voltar ao meu testemunho da BMW que eu ganhei? Um dia, minha esposa chega no banheiro, eu estou tomando banho, ela fala: nem senti no meu coração de dar de oferta o meu carro. Só que eu estava trocando o carro dela. E eu estava fazendo a negociação, eu não falei nem que sim, nem que não, deixei. Aí ela não entregou. Passado meses, eu estava num culto como esse, e Deus falou comigo: você não entregou a oferta. Eu virei para o lado, porque lá no Rio é assim: se deu certo, fui eu, se deu errado, fomos nós. Aí eu virei para a Raquel e falei: a gente não entregou o carro. Ela, como uma mulher sábia, falou assim: você não entregou. Eu chorei, falei: Senhor, me perdoe. Na hora que eu subi para o altar chorando, o Espírito Santo falou: eu vou te devolver a colheita que você perdeu. Se tivesse o Espírito Santo me falado naquele dia no banheiro, o Senhor mandou eu dar o meu carro porque Deus vai te dar uma BMW, eu tinha dito: amém, é de Deus. Mas Jessé foi chamado ao sacrifício sem saber que tinha um rei lá dentro. E naquele dia eu descobri: Senhor, quantas coisas eu já perdi, e eu nem sei, nunca vou saber. Um dia eu estou dando testemunho do carro que eu ganhei, e o Espírito Santo falou: essa era a colheita que eu te devolvi. Ei, escute o que eu vou te dizer. Talvez esse ano o Espírito Santo te pediu coisas e você não entregou. Mas eu creio que há uma unção de Deus para devolver colheitas aqui. Aprende uma coisa sobre oferta: quando Deus te pede, você já perdeu. Você só tem que escolher na mão de quem você vai entregar. Já não é teu mais. Então grave o que eu vou te dizer. Quando Deus gerar no teu coração algo, na verdade Ele está procurando mais um motivo para te abençoar. Se você quer crescer, semeie o máximo que você puder. Porque nenhuma semente no altar do Senhor fica sem dar fruto. Você entende isso?